Graça e paz da parte de Deus, nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouco sobre a carta de Tiago. Hoje nós estudaremos o capítulo 2, as obras como demonstração da fé verdadeira. E nós ainda em sistema de igreja em casa, então nós hoje estaremos estudando essa carta. Eu, junto com o pastor Ademir aqui, pastor, suas considerações? Bem, gente, mais uma vez, prazeroso para nós, cada um podermos estudar a Bíblia e sempre convidando a todos a participar. Vale a pena estudar esse livro. É aquele que você já leu, às vezes, de maneira corrida. Eu gostaria que você conheça a sua Bíblia e vamos estudar de maneira parcelada agora, de maneira gradual, crescendo, aprendendo, botando em prática. Isso vai nos ajudar a todos. Eu convido a você a participar nesse instante. O capítulo anterior, o capítulo 1, ele encerrou falando sobre a fé verdadeira, que deve se manifestar tanto no ato de obedecer como de ouvir a palavra de Deus, e que também deve se manifestar na prática da religião, cujas características são o controle da própria língua, o amor fraternal e o afastamento do mundo. E agora, no início do capítulo 2, ele começa falando que a fé verdadeira é demonstrada pela imparcialidade, do versículo 1 ao 13. Ele vai dizer assim, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com as roupas finas, disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, vá, você fica de pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real, encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo, Logo no início da carta, ele fala que a fé verdadeira é demonstrada pela imparcialidade no trato com os pobres e ricos. A acepção de pessoas é um tratamento injusto baseado em critérios mundanos, pastor? Afirmativo. Nós ficamos vendo que o ser humano é ser humano em toda época, todo o tempo. Nós estamos falando do início, da igreja inicial, e achamos que lá tudo era santo, que não havia diferença. Nós vemos que tem problemas sérios. Ele vai exagerar na questão de estrado de meus pés, sentar aqui nos meus pés. Claro que aqui não acontece isso, é um exagero, mas na verdade ele está chamando a atenção da igreja, porque havia dentro da própria igreja pessoas com gostar de um, não gostar do outro. As pessoas confundem afeição ou ligação com um, estar com um e com outro. Até afeição com um é uma coisa, mas o gostar, o viver tem que ser com todos. Eu não posso viver com meia dúzia dentro da igreja e formar panelinha dentro da igreja.
E a pior coisa que pode destruir uma igreja é as panelinhas. É a pior coisa que pode haver. Se começa, ninguém trabalha com ninguém, trabalha com aquelas preferências, começar, a igreja normalmente estagna e para e decresce por causa disso. Tem que haver ligação, tem que haver afeição. Se eu não consigo amar alguém, o problema não está nele, está em mim. E uma das coisas da psicologia moderna nos confronta é isto. Você tem problema com alguém, pode olhar que ele tem muita coisa de você. É verdade, a psicologia moderna fala isso, está comprovado. Na verdade, a parcialidade ela é má. Não é de Deus. Porque não reflete o modo como Deus vê as pessoas. Se Deus fosse parcial, não havia. Tanto é que não chegava no evangelho a nós. Era para os judeus, para alguns judeus e outras coisas mais. Aqui ele começa falando em posições. E acontece até os nossos dias de hoje muito, essa questão de posições. O que é que ele é, qual posição ele está, o status deles e assim por diante. Essas coisas que nós vamos fazendo acepções por causa disso. Aquela pessoa não, ela mal fala, é quietinha, é pau, é pobre. E aí vem a correção de Tiago sobre isso dentro da igreja. Dentro da igreja, meu irmão, se alguém não gostar, se você tem alguém na igreja que você não goste, saiba que você pode ir para o inferno. Não importa se você está na igreja. Se você não gosta daquela pessoa, se não há aproximação daquela pessoa, se você não consegue amar, está no lugar errado. Não, está mesmo. Esse questionamento. Você tem que amar. Agora, conviver, aí é diferente. Levar para comer pizza é outra história. É diferente. Mas convivência, amar, abraçar, viver junto. Hoje, se bem que está proibido abraçar, nós estamos estudando o texto, né? Viu? Não lembrar que não é proibido, por enquanto está proibido abraçar. Então, nessa visão, a pessoa eu chego na igreja, uma das coisas que mais marca mesmo, tanto visitante como crente, é eu chegar na igreja, e isso principalmente para mim, eu estou falando agora para mim, pastor, que não acontece às vezes, é cumprimentar um e não cumprimentar o outro. É um problema sério, meu irmão. Se você tem que abraçar meu irmão, tem um irmão na nossa igreja, que eu não vou falar o nome, todo mundo já sabe quem é, ele sai abraçando todo mundo, mas é a melhor coisa que existe, meu irmão. Você quebra aquela visão de divisão. Às vezes alguém nos chama mais atenção por ser um visitante, por ser um amigo, e você vai na direção daquela pessoa para abraçar. Há uma coisa natural no ser humano, mas na igreja não deve existir. A gente poder quebrar esse negócio é a melhor coisa. O ser humano ele costuma fazer uma separação olhando para o status da pessoa. Ele costuma fazer uma separação até mesmo porque a outra pessoa fala o que ela quer ouvir, faz a vontade dela. Também. E quem fez... uso. Aqui está falando de você usar. Por que ele gostar do rico? Porque ele podia usar o rico. Podia usar o rico. O rico não traria problema para ele. Isso aí. Eu vou falar com esse aqui, que esse cara aqui não vai me trazer problema. Né? A dignidade de uma pessoa não está em suas posses, mas no relacionamento dela com Deus. Isso aí. A dignidade de uma pessoa não está no que ela tem. E nesse ponto, o que o irmão chamou a atenção, nós vamos já antecipando aqui, como o irmão estava falando anteriormente, que não quer dizer que você tenha que se ficar pobre a vida todinha, porque Deus ama os pobres. Não vamos entender errado o texto. Não entender errado o texto, não. O texto não disso. Então, se Deus ama os pobres, eu vou continuar pobre para poder Deus me amar. Não, Deus ama a todos. Ele está falando agora aquele que necessita de Deus, aquele que é pobreza, aquele que sabe que necessita. E Tiago, no versículo 5, ele fala interessante: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam. Isso, não pense que porque você é pobre, você vai reinar. Agora eu estou dentro do reino, eu sou herdeiro do reino. O reino vem para todos, que é aquele que se tornam pobre para se enriquecer em Cristo. Todos esses que se tornam pobres para se receber. Se você tornasse pobre para o mundo, para se enriquecer em Cristo, todos esses... o reino dos céus é deles. No 6 e no 7 ele vai dizer assim: mas vocês têm desprezado o pobre, não são os ricos que oprimem vocês, não são eles que os arrastam para os tribunais, não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado. Exaltar a pessoa rica desonra o humilde. É isso aí. E ele vai usar o termo, você assim, olha, presta atenção.
Se tem alguém que pode fazer frente a você, até lá fora na justiça, é o rico. Isso mesmo. É o rico. O que não tem condição, ele não enfrenta você. Ou seja, você dá valor àquele que pode te enfrentar, que pode te derrubar, pode te prejudicar. E vai falar uma coisa assim, eles envergonham, um ponto que chama a atenção, eles envergonham o Cristo que você adora. Vergonha mesmo. Entendeu? Ele envergonha o Cristo que você adora. Até porque eles começam a fazer a justiça deles. E eles se acham o máximo mesmo, eles acham que não tem falta de nada, que você é um bobão por adorar a Deus, você é um bobão por você estar sendo teleguiado por alguém. É essa de muita gente que se acha muito rico, por isso eu digo, tem que tornar-se pobre de espiritual para se encontrar com o parceiro do reino. Caso contrário, você não importa a posição que você ocupe. Tem muito pobre que tem uma empáfia danada, que acha que Deus que igreja, Deus e tudo isso é enganação. E ele se acha rico. Se acha rico. Ele não precisa de Deus para nada, gente. Ele é rico. Existe um cara que é pobre e ele vê você indo para a igreja, acha que você é mais pobre que ele. Mas é a coisa. Você é um pobre coitado, porque ele acha, a posição dele, ele é um intelectual, ele é o tal. Por isso que eu estou falando, o reino de Deus é dos pobres. Ou você desce ou você não vai. Então, não vamos comparar tudo referente a dinheiro. Não se trata só de dinheiro. De posição, de pensamento e tudo isso. Tudo isso conta. Então, a pobreza aqui que ele está falando é aquele que se acha no empáfio, achar que Deus engana. Deus não tem nada a ver com isso não, meu irmão. Deus está lá em cima. Ele se acha não precisa ensinar nada. Onde ele aprendeu isso? Em lugar nenhum, ele acha. Então, ele se acha. É achismo dele. É achismo dele. Ele nunca leu a Bíblia, nunca procurou saber o que está escrito na Bíblia, nada. Ele se acha o máximo. É porque ele não conhece a lei Regis, que está em Levítico 19:15, que diz: amarás o teu próximo como assim. A lei é Regis que ele vai usar aqui por causa do assunto. É isso mas mesmo. Na verdade ele começa dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Olha a diferença. Começa assim, ele não conhece nem pratica. E se acha o máximo. Esse é que é o questão. Infelizmente, às vezes, dentro da igreja tem pessoas que não conhecem isso e acabam não praticando. E quando não pratica, comete esses desativos. A beleza com a ti mesmo, que você foi lá no adiantão, na verdade, a beleza é que você não gosta de ser menosprezado, de ser jogado para o canto. Aí vem a pergunta, faz agora o outro, por que faz então? Pior que geralmente faz, não quer que faça por que você faz com o outro, se você não quer que faça com você? Isso mesmo. A parcialidade é uma transgressão. Na verdade, a parcialidade, ela transgride o princípio do Evangelho. O irmão, meu irmão, estou falando do irmão. Nós somos irmãos, amai uns aos outros. Se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você... Não é isso que João disse? Se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, tu é mentiroso. Tu é mentiroso. Infelizmente, a parcialidade, ela causa as divisões. Isso. E as panelinhas? As panelas, elas são causadas pela parcialidade. Entendeu? O versículo 13 é o resumo dessa primeira parte do capítulo. Ele diz assim: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, se você não tem misericórdia do seu irmão, por que você vai ter? Jesus contou uma história parecida, não lembra da história? Do samaritano? Não, Jesus contou uma parábola de um camarada que devia 500, outro devia 50. Do rico, do servo infiel. Um devia 500, outro devia 50. Quem devia 500 devia ter muito dinheiro para pagar 500 denários e outro só devia 50. Ele chega e diz assim: tem misericórdia de mim que eu vou pagar. Assim que eu puder, eu pago. Quando o Senhor diz: tá bom, vou te perdoar a dívida de 500. Ele sai lá fora, prende o que deve 50. É uma parábola. Do jeito. Aí o Senhor manda chamar ele de volta e diz: você não teve misericórdia. Eu tive para com você, você não teve para comigo. Na verdade, o Senhor está falando de perdão.
Na verdade, ele está dando uma lição sobre perdão naquele momento, mas ele está dizendo para você o seguinte: do jeito que você trata, você vai ser tratado. Na mesma medida, se você não há perdão no teu coração, você não é perdoado. Aí, outro dia eu tava Se contando. você não quer alguém porque é pobre, está na tua turma, você é mais pobre do que eu, também não quero na E minha. outro dia eu estava contando uma história para o Tainá e para o Marlon. Eu estava falando que tinha um rapaz que me devia um dinheiro e eu tinha pego um dinheiro emprestado com outro amigo meu. E o rapaz não me pagava, eu cobrava o rapaz sempre. O rapaz não me pagava, eu cobrava o rapaz sempre. Aí o que aconteceu com isso? Num domingo, né, estou indo para casa, estava na igreja e fui pagar o rapaz falou para mim assim: não precisa pagar não. Aí, irmão, tá precisando, não precisa pagar não. E eu fui embora para casa e encontrei com o rapaz que me devia. Rapaz, eu olhei para o A rapaz. parábola tornou-se clara. Viva na minha frente. Eu olhei, e toda vez que ele me via, ele baixava a cabeça. Nesse dia, quando eu olhei para ele, eu falei: vem cá, olha só, não precisa me pagar mais não. Deus te abençoe. E fui embora para casa. Eu falei assim: rapaz, eu nunca vivi uma parábola na minha vida. Essa é a situação, né, meu? Tá, Que misericórdia, maravilha. nós precisamos Mas essa é ser a lição. Quer dizer, a lição é maravilhosa. Vê que Deus justo, que Deus maravilhoso, meu irmão. Nós adoramos. Ele tem tudo, é o dono de tudo, mas não admite a mínima discriminação ao mais pobre de todos. Ele não admite, ele vê todos, ele ama todos e quer que todos vivam bem. Acabou. O termo irmão, eu continuo dizendo, dentro da igreja não tem um termo mais lindo do que Nós temos esses exemplos na Bíblia aí, até com Raabe, que ele vai citar aqui, e depois nós temos com a... Que até é provocativo para os judeus, a palavra Raabe não era judia, era prostituta e assim por diante. Nós temos esse exemplo até na mulher adúltera que Jesus também perdoou. Então, são exemplos que nós vemos na Bíblia direto de que não há uma separação. Não tem separação. Né? Todos nós precisamos da misericórdia e da graça. A partir do versículo 14, ele vai dizer que a fé é provada pelas obras. Eles vão começar essa parte do capítulo aqui, é uma parte até que é um pouquinho... O pessoal tem umas interpretações diversificadas. É muito difícil de entender, assim, né? Às vezes, para muita gente, é difícil. Por causa de Paulo, né? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também é fé, por si só. Se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obra. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé é aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. As pessoas com fé morta colocam palavras no lugar de atos. Essa conclusão do Tiago é simplesmente a comparação de corpo e espírito, meu irmão. É sensacional a conclusão dele aqui, é maravilhosa. Mas vamos conversar sobre o assunto, né, irmão? Vamos voltar sobre o assunto, meu irmão. É um problema sério esse negócio há uma confusão muito grande, as pessoas confundirem com o Paulo, certo? Que é a fé que salva, e ninguém que está questionando aqui, não é bem, não vamos levar para esse índice, que não é bem isso que ele quer dizer,
que a fé que não é que a fé que salva, a fé continua salvando. É a fé em Senhor Jesus Cristo. Mas essa fé é uma fé viva, produtiva. Ela não é fé de nome, é o que você falou no início do tema, é o tema. É a fé verdadeira. Não é uma fé de nome. É aquele negócio, eu tenho fé. Tem muita gente assim, você não sabe a fé que eu tenho. A fé morta colocam palavras no lugar de atos. É isso que ele tá dizendo. Você não sabe a fé que tem. Já viu alguém falar isso? Só tem o seguinte: ou ela não entende o que é fé, ou de fato eu não tenho fé nenhuma, meu irmão, porque eu tenho dificuldade. É uma dificuldade muito grande de entender esse princípio que as pessoas falam. Na verdade, a pessoa pode citar versículos, ter tudo na cabeça, ter uma boa oratória, ter um vocabulário correto para oração, né? Pode ter tudo isso, mas ela precisa ter atos. Ela precisa ter agir. Vamos usar dentro do texto. Graças a Deus eu estou salvo. E fulano, odeio ele, não quero nem conversa comigo. Meu irmão, tem coerência? Nós estamos dentro do texto, dentro do mesmo texto, dentro do mesmo princípio. Acepção de pessoas e fé. Certo? A obra, o que Tiago está dando continuidade é dizendo o seguinte, que se você diz que tem que alguma coisa que comprove que você é. Não é você dizer. Tem muita gente aí dizendo que sou estudante, só que vai para o colégio. Não vou não, mas sou estudante. Eu estudo. Se você não vai no Só estudo, tem a carteirinha. Só tem a carteirinha. Só. Ora, se você não vai no colégio, você não é estudante. Certo? É a mesma coisa dizer que eu sou... eu sou marinheiro. Mas conhece navio? Não viaja em navio? Não, mas eu sou marinheiro. E daí mesmo? Então não essa conversa fiada. Vai enganar outro. Se nós olharmos por esse lado aí, nós temos bastante crentes. Essa é que é a questão. Bastante crente. Entendeu? Entendeu? É nesse ponto, meu irmão, que Tiago quer pegar. É nesse ponto que ele quer enfatizar a igreja. Gente, para de dizer que se você não produz. Você não produz. É aquele princípio da humildade. Eu costumo brincar, veio aqui na minha ideia agora, na minha cabeça, o princípio da humildade. Eu ia falar sobre outra coisa, mas eu lembrei da humildade. Eu sou humilde, já deixou de ser. Já deixou de ser, já não é mais. Você está entendendo? Eu sou humilde, já deixou de ser humilde, você não tem humildade nenhuma. A humildade é os outros veem, é a mesma coisa da obra. Eu sou muito espiritual, meu irmão, deixa que os outros vejam. Você está entendendo? Quando você acha que está vendo, lembra que aquele que é rico em saber tudo, esqueceu que é pobre para Deus? O menor é o maior no reino de Deus, há uma inversão, gente. Há uma inversão. É que nós estamos vivendo... Não é aquele que está no topo, é aquele que está embaixo. É que nós estamos vivendo o crente da selfie. Né? Ele faz e tira uma selfie para mostrar. Isso. Meu irmão, olha só. É aquele princípio eu estou trabalhando. Alguém vai ver eu trabalhando e vai dizer assim, não, o irmão de fato... É crente porque ele trabalha, ele demonstra, ele faz as coisas que Deus mandou. Isso é vida entregue. Ele está dizendo para você, não adianta você dizer que se não tem vida. É por isso que no final ele faz um fechamento lindo. Até porque tudo parte quando ele acaba no capítulo 1, ele vai falar que tudo é na palavra. Ele vai falar isso. Uhum. A fé dinâmica ela tem base na palavra de Deus. Quando nós olhamos quando ele cita Abraão e cita Raabe, foram pessoas que a fé deles levaram eles a fazerem, essa é a verdade. É isso aí. Ele faz. A fé leva a pessoa a fazer. É impulsionada. Você é impulsionada a fazer. Ela é impulsionada a fazer algo. Não é aquela de querer dizer que Ela não é uma fé do intelecto. Não. O que é a fé do intelecto? É aquela fé do cara que você pensa que tem. Não, que você pensa que tem. Você não tem. Na verdade se tem problema, sério. E nem é dos demônios, que era aquela que... Entendeu? Foi bom você já ver o demônio. Meu irmão, ele dá uma cajadada, como a gente diz assim, dá cajadada na cabeça da igreja, de maneira sensacional, quando ele diz assim, olha, os demônios também creem. E o que tem um detalhe, eles tremem, porque eles têm medo. Eles têm medo, eles fogem. Você vê os demônios fugindo da presença de Cristo, eles fogem porque é o castigo deles. Já veio dos atormentados da hora. Olha só, eles tremem. Então, às vezes, eles creem muito mais do que a gente. E tremem ainda. A questão e aproveitando aqui, a deixa, né, para a gente
Para aqueles que acham que vai doutrinar demônio, o demônio não salva não, hein? Tem salva não, tem salvação para ele não. Já está condenado. Quem anda nessa história de doutrinar demônios para que ele tenha a luz, está enganado. Você está enganado. Não existe isso não, tá? Na verdade, eles creem, mas não tem salvação para eles não. Vamos logo dizendo para quem tiver... A fé demoníaca envolve mente e emoção. Entendeu? Agora, mas a fé dinâmica é aquela que toca a decisão. É aquela que o cara fala assim, não, a fé impulsiona ele a fazer. Ele vai fazer. O coração, ele deseja a verdade. Ela está baseada na palavra, essa é a verdade. Então, ele deseja a verdade, ele age com a verdade, as decisões dele são tomadas de acordo com a verdade. Isso. Entendeu? Essa é a fé que o Tiago está falando. É essa fé que ele está falando. O que ele vai dizer o tempo todo, que nós usamos o termo, é verdadeira, e eu disse até sobre o negócio que eu participei de um estudo que o termo era coerência nesse capítulo, e é isso que nós estamos demonstrando aqui. Se você diz que tem coerência a sua obra com o que você faz? Essa é que é a questão. Com o que você diz que porque dizer todo mundo pode dizer. A questão é o seguinte: o que você faz demonstra de fato aquilo que você é. Isso vai quebrar um montão de coisas que acontecem hoje em dia. Meu irmão, isso não tem... Dentro da igreja, o problema da maior da igreja é essa visão. Eu achar que sou, eu achar que estou numa posição, eu querer fazer seleções. Você está aqui, a igreja começa a fazer seleções porque eu sou, eu estou, o eu coloca lá em cima. Na verdade, quando Jesus diz, espera aí, desça. No reino, o menor é o maior. Essa parte aqui, ela vai atingir aquele que acha assim, eu sou porque eu vou lá, mas não faço nada. Não resolve nada. Obra morta. Obra morta. Porque eu vou lá. Entendeu? E às vezes vai para um desencargo de consciência. Mas é isso mesmo. Desencargo de consciência. A consciência está pesando tanto que ele vai lá dizer que não, eu tive aqui, tá? E outra coisa, aquele que não está com seus irmãos e acha que a fé dele é uma fé, também está se perdendo no intelecto dele. Entendeu? Tem que haver coerência. O caminhar juntos. Toda a igreja. Essa é a fé. Fazendo tudo junto, buscando o reino junto. Essa é a fé que Tiago está falando aqui. Entendeu? Eu gosto desse texto, meu irmão, pela coerência que ele usa. Você vai olhar os exemplos que ele está usando. Ele vai usar Abraão, o máximo, o pai da fé. Daqui a pouco ele sai com Raabe. Vai de um extremo ao outro. Ele vai de um extremo ao outro. Ele fala assim, olha só, é para todos. A coerência é isso que ele quer mostrar aqui. Mas eu sei, então falando assim, ele vai usar o extremo, dizer assim, está ao alcance de todos. É isso que ele vai usar. Está ao alcance de todos. Todo mundo tem esse Ninguém pode se dizer que, pela oposição que estava, ou por dizer que não podia, que não sabia. Vai ter correção, vai ser para todos. Entendeu? Isso a gente tem que ter o cuidado da igreja entre o ser de verdade e o achar que é. Isso mesmo. Esse é o texto que nós estamos estudando na igreja. Vamos às nossas considerações finais. Nós acabamos de estudar Tiago 2. Tiago é uma carta, esse capítulo, então, ele mexe muito com as pessoas que fazem separações, pessoas que fazem acepção de pessoas. O evangelho é totalmente ao inverso de acepções, de diferenças, até porque todos estão em igualdade de posições perante Deus, perante Nosso Senhor, até porque Jesus Cristo ele não morreu por um ou por outro, ele morreu por todos aqueles que o aceitam, né? Lindo. Né? Morreu por todos, por judeus, por gentios, por ricos, por pobres, por homens, mulheres. Escravo, livre. Escravo, livre, são todos salvos por Cristo. Aleluia. Então, o que nós devemos aprender nesse capítulo de hoje é que nós temos que estar vigilantes sempre para que nós não venhamos cometer acepções, até mesmo, às vezes, sem sentir, sem notar, cometermos acepções
no lidar com nossos irmãos ou no lidar com o nosso semelhante, porque a Bíblia também, em Levítico 19, ele vai dizer que amarás o teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando ela vai falar, quando você ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo, você não quer para ele o que você não queria para você. Não faz. Que Deus lhes abençoe. As considerações, pastor. Irmãos, nós estamos estudando uma preciosidade. Eu creio que você que está nos acompanhando está vendo que é algo precioso. Eu sei que uma coisa é o que a gente acha que é, outra coisa é, na realidade, o que Deus está vendo em nós. E é sobre isso que Tiago está nos confrontando. Não é aquilo que eu acho que sou, e sim o que Deus vê o que eu sou. Deus vê através do que eu faço, obra. Eu faço, tenho obra. O que eu digo sem obra é morta, não vai para lugar nenhum. E aí você pode dar que é uma sequência, ele vai falar disso aí, para com a acepção. A acepção vem por aqueles que acham que é sem ser, certo? Meu irmão, preste bem atenção a uma coisa da igreja. É um veneno dentro de uma igreja, é a acepção. É um veneno dentro da igreja, é as divisões. Mata a igreja, mata o povo de Deus. E não adianta dizer que você faz milagre se você faz acepção de pessoas. É incoerente. Não é de Deus. Se não é de Deus, não adianta. Está enganando a si mesmo, está se iludindo. Segundo ponto, cuidado, meu irmão. Cuidado com esse negócio de achar que crê muito, que sua fé é especial. E nem sempre as coisas é do jeito que a gente pensa que é. Um é a gente que pensa que eu sou, outro é aqueles que as pessoas estão vendo que nós somos, na verdade. Mas o que importa de tudo isso é o que Deus está vendo de cada um de nós. Esse soma, esse vale, é isso que conta. De modo que, cuidado, vivam a vida produtiva, faça a diferença, produza. Lembra da árvore? Nós não comentamos, mas só encerrando agora. Lembra da árvore, Jesus se aproximou, não tinha fruto, então que deve morrer. No outro dia a árvore estava sequinha, a figueira, porque não tinha fruto. Meu amado, para Deus, a árvore tem que dar fruto. Aí a essa ele limpa, a essa ele poda, a essa ele cuida, a essa ele alimenta, a essa é preciosa para ele. E Deus nos abençoe a todos.